No dia de hoje, 16 de junho, às 8h22 da manhã, São Paulo tremeu. Pois é, teve um terremoto que inicialmente ficou na estimativa de 4,7, 4,9, 4,8, então ficou nesse daí. Mas depois, né, realmente foi visto que não foi dessa magnitude. A USP confirmou um tremor de terra de, de escala de 4,0, né? Bom, lá em São Paulo. Então o Centro de Sismologia confirmou. É normal, tá, você ter correções, tá, depois que acontece o tremor. Isso é completamente normal. Ou que acontece o terremoto. Bom, então vamos ver, né, rapidamente, né, o que foi isso daí, como que como e também explicar, né, por que que ocorreu esse terremoto. Esse tremor, é melhor falar tremor porque terremoto. Eu vou explicar também por que que é um tremor e não um terremoto. Então, meus amigos, se você gosta desse tipo de tema, já peço seu dedo, dá o dedo no like, compartilhe esse vídeo no final para que mais pessoas sejam, né, acometidas pelo dom do conhecimento. Nossa, falei bonito. Então, agora esse abalo sísmico, esse tremor de 4,0 na escala Richter, ele foi sentido em cidades como Iguapé, Itarari, Peruíbe e tal. Só que esse epicentro ele ficou entre três cidades lá de São Paulo, que foi Miracatu, Iguapé e Itariri. Nossa, eles adoram me dar um trava-língua, né? Mas tudo bem. Esses tremores, eles são normais. Os tremores que acontecem do Brasil, eles não são considerados terremotos, né? Então já começa a primeira informação. Porque o que acontece, pessoal? Um terremoto, ele só é um terremoto quando é catastrófico. Mas esses tremores de terra acontecem, né, no meio de placas tectônicas, tranquilamente é onde o Brasil está, no meio da placa sul-americana. E acontecem vários tremores, né, no Brasil ao longo do ano, não só esse, tá? Mas a grande maioria desses tremores intraplaca, lá no meio da placa, como é o nosso caso aqui no Brasil, eles são de magnitude 2 a 3, assim, são os mais costumeiros, mas pode ter um pouco maior, tá? Como teve também em São Paulo, na própria São Paulo, em 1922, teve um terremoto de 5,1. E teve também um terremoto em 1931, se não me engano, foi 31 de janeiro de 1955, um terremoto de 6,6 graus lá na Serra do Tombador, em Mato Grosso. E teve também um terremoto, né, agora em 2022, tá? Passou há pouco tempo, 2022, no Acre, de 6,5, né? Esse terremoto até teve seu epicentro mais de 100 quilômetros, né, das pequenas cidades lá de Feijó, na fronteira com o Peru e tal, que foi até bom, né, que deu, pode até assim, não houve danos, né, que se fosse bem ali em cima poderia ter danos, 6,5 já é um pouco mais, né, robusto. Agora, então, tremor de terra no Brasil a gente sabe que são comuns, como também de 1980 no Ceará, o Nordeste toda hora tem. Agora, o que que aconteceu com esse tremor em São Paulo? Acontece que esse daí, tá? Esse tremor em São Paulo, ele teve a ver com isso daqui, ó, com as falhas geológicas. As falhas geológicas que tem no Brasil. Sim, o Brasil ele tem falhas geológicas. O Brasil ele tem várias falhas geológicas, tá? Então, por exemplo, as placas, né, placas tectônicas, tal, né, os grandes terremotos de grandes intensidades eles ocorrem normalmente na região entre duas placas, né, ou mais, né, se encontram. Como aconteceu aquele terremoto da Turquia, né, que o pessoal falou muito pouco tempo atrás. Então, essas rochas elas se comportam como corpos elásticos e se deformam e acumulam muita energia, né, proveniente da pressão e do estresse provocado pelo movimento entre as placas. E a tensão é tanta que em um dado momento ocorre essa ruptura da região. E toda a energia acumulada, né, ou parte dessa energia acumulada, ela vai se liberando aos poucos, ela é liberada
às vezes de uma única vez. E quando vem de uma única vez, tá, vem aquele terremoto gigantesco, aquela coisa de terror, né, uma coisa de terror. Agora, esses eventos também podem ser eventos sucessivos. Isso é um terremoto, tá? Que pode trazer isso daí. Então, né, o globo terrestre é formado por 12 placas principais e diversas placas secundárias. O Brasil ele se localiza no centro da placa sul-americana, onde é uma região geologicamente estável. Mas nem por isso está livre desses abalos, tá? Nós não estamos livres. Falar que não existe terremoto no Brasil é uma idiotice tremenda, tá? Só que um estudo feito em 2002, tá? Coordenado pelo professor Saad, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, esse estudo foi muito importante porque ele mapeou, tá? Foi o primeiro mapa neotectônico do Brasil, tá? Onde ele apresentou pelo menos 48 falhas mestras, tá? No território nacional. É isso aí que vocês estão vendo, tá? Vários tracinhos aqui, que vocês estão vendo. Ó, isso é uma falha, isso é uma falha, isso é uma outra falha, falha. Isso aqui, né, são bacias sedimentares, né, intratectônicas, né, do Paleolítico. Tá? Então, todas isso aqui são bacias tal, e várias falhas, né, no seu redor. Então, com isso, né, acontece que toda a placa ela é recortada por vários pequenos blocos que variam de várias dimensões. Esses recortes, né, ou chamado falhas, né, que são isso daqui, tá? As placas, elas possuem essas falhas, é normal, tá? Então eles funcionam como se fosse, vamos dizer assim, vamos trazer para a biologia, né? Um corte. Você tomou um corte, uma ferida, né, que não tá aberta, tá? Apesar desses troços aí ser bastante antigo, eles podem se abrir a qualquer momento para liberar energia. Só que quando a gente fala abrir, não tá pensando naquela falha de Santo André, né, que vai abrir e tal, que o continente vai se rasgar no meio. Não, nada disso, tá? Aí você vê o quê? Um bloco recortado, ele comprime de um lado e de outro e se rompe, né, onde já tem essa fratura. E é isso que acontece quando você tem, né, essas fraturas, essa região que está lá, se esfregando uma na outra, está lá nesse estresse e tal. De repente acumula tanta energia que essa região te dá uma movimentada. Ela abre um pouco, vai para um lado, vai mais para o outro. Ela dá uma movimentada. E essa movimentação, né, quando nós temos nessas falhas, é nada mais, nada menos do que esses tremores que são sentidos. E também, né, podemos localizar diversas, né, falhas, ou seja, também grande imagem de satélite, de radar tal. Podemos ter em localidades como Belém, Natal, Fortaleza, São Paulo, tá? E muitos outros. Né? Então nós temos, por exemplo, né, de rios que correm ao longo dessas fissuras geológicas. Tá? Então tem rios que correm ao longo dessas figuras geológicas. E o mapa desse neotectônico que o professor Saad fez, ele mostrou o seguinte, ele classificou as falhas, né, como BR. Então nós temos BR 23, BR 27, BR 29, BR 47, tal. Então, ou seja, tem vários BRs assim. E uma que chama atenção, né, a falha BR-47, que é localizada no norte, né, do estado, por exemplo, lá de Minas Gerais, tá? Onde que situam-se na margem esquerda do São Francisco, tá? Exatamente, né, nessa situação. Então, sim, olha só que interessante, uma falha geológica na margem esquerda do São Francisco. Bom, agora esse terremoto de São Paulo, ele foi localizado aqui, ó, tá? Na chamada Zona de Cisalhamento de Cubatão, BR-44. É uma falha, né, que foi ao longo dessa região aqui. E nós podemos ver as setinhas aqui. Tá? Essa aqui é a imagem lá da UFMG. Então acontece o quê? Essa falha, ela tá fazendo isso aqui, ó. Ela dá essa esfregadinha, né? Ela dá essa esfregadinha, esse movimento, né? Dá essa esfregadinha. De repente, o que acontece? Essa energia é liberada. Só que uma energia liberada de uma falha, ela é muito menor do que uma energia liberada por um roça-roça
de placa tectônica, né? Aquelas placas tectônicas roça-roça, ou então a placa tectônica que há a subducção, tá? Então, pessoal, nessa situação aqui, sim, vamos dizer assim, é mais ou menos parecido com o que tem da placa tectônica se roçando e tal? Sim, mas com uma liberação de energia muito menor. Porque em uma posição intraplaca, né, por exemplo, na placa sul-americana, tal, ela se movimenta alguns centímetros por ano. E essa movimentação, ela faz com que esse acúmulo de energia, esse acúmulo de tensão ali das rochas, e de vez em quando são liberadas e causam esses pequenos tremores de terra que podem acontecer em qualquer lugar. Pode ser na terra, ali no meio das cidades, pode ser no meio da floresta, pode ser num centro urbano, pode ser em qualquer lugar. Então, sim, podem acontecer tremores ao longo do Brasil todo. Por quê? Porque foram identificados, né, várias falhas mestras que estão aqui nesse mapa, tá? 48 falhas mestras e uma pancada de falhas secundárias, de falhas menores. E isso, né, pode sim provocar os terremotos no Brasil. E esse de São Paulo, né, por estar ao longo dessa falha, né, chamado cisalhamento de Cubatão, ou seja, essa falha aqui, ela fica lá no roça-roça uma na outra, tá? O que que acontece? O terremoto, como foi bem nessa proximidade, é muito provável, praticamente, que tenha acontecido ao longo dessa falha. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Gostou? Larga esse dedo no like, compartilha esse vídeo e de quem chegar e falar para você que no Brasil não tem terremotos, você manda ele pastar, porque tem sim terremotos. Caso, né, vamos falar tremores, vamos falar a coisa certa, tremores, né? Porque terremoto, você volta a dizer, é quando tem desastre. Dificilmente vai ter um desastre aqui no Brasil causado por essas anomalias, né? Anomalia, não, uma anomalia não gostoso não, mas causado por esses tremores, esses abalos sísmicos, que pode ser tanto com relação a esses fregas-frega das falhas, pode ser também pelas placas, pode ser por desabamento de cavernas subterrâneas. Existem várias que podem acontecer um terremoto. Até mesmo, né, provocado pelo homem. Quando aconteceu a queda do World Trade Center, provocou um abalo e foi sentido em várias partes do mundo por sismógrafos. Pois é, aqueles aparelhinhos que ficam, né? Eles sentiu a queda do World. Dorme com um barulho desse. Então, não adianta. Até porque como é que a gente sabe que estourou um artefato nuclear lá do outro lado do mundo? Porque faz a Terra tremer e além também, né, dos resíduos radioativos, né? Então, não tem como. Os sismógrafos, eles vão te dedurar. Caramba, hein? Peguei pesado. Mas é isso aí. Um forte abraço para vocês. Até a próxima, pessoal.